Olá, equipe de álgebra linear. Nessa videoaula vamos falar sobre combinação linear e cobertura de um conjunto de vetores. Vamos nessa? Sejam V1, V2, Vn vetores em um espaço vetorial. Uma soma da forma α1 V1 mais α2 V2 até αn Vn, onde α1, α2 e αn são escalares, é chamada de combinação linear de V1, V2 e Vn. O conjunto de todas as combinações lineares de V1, V2 e Vn é chamado de cobertura de V1, V2 e Vn, ou espaço gerado por V1, V2 e Vn. A cobertura de V1, V2 e Vn vai ser também denotada por COB de V1, V2 e Vn, ou apenas V1, V2 e Vn entre colchetes. Então, sempre que eu tiver essa notação, um conjunto de vetores dentro de colchetes, a gente está falando de todas as combinações lineares, desses vetores, V1, V2 e Vn. Logo, se a gente tem um conjunto S, então, quando a gente coloca S dentro de colchetes, a gente está referindo, então, todas as combinações lineares dos elementos de S, ou também chamado de espaço gerado por S, que é o mesmo que cobertura de S. Vamos ver, então, alguns exemplos. Em R3, se a gente pegar V1, V2 e V3 dados, o vetor V é uma combinação linear de V1, V2 e V3 se a gente puder encontrar números reais C1, C2 e C3, tais que C1, V1 mais C2, V2 mais C3, V3 é igual a V. Então, vamos verificar se isso de fato acontece para V1, V2 e V3 e o vetor V dados. Bom, vamos lá então. O que a gente tem aqui então? Aqui a gente usou C1. É muito comum usar C1 ou então usar alfa. Depende muito do livro dotado. Como eu estou pegando aqui exemplos de livros diferentes, às vezes vai ter essa diferença um pouco nas notações. Mas não deixa dúvida quando a gente fala que C1, C2 e C3 são reais, ou seja, são escalares. Vamos ver então se existem C1, C2 e C3, de modo que essa igualdade seja verdadeira. Então vamos lá. C1, V1, ou seja, C1 que multiplica 1, 2, 1, mais C2 que multiplica V2, ou seja, 1, 0, 2, mais C3 que multiplica V3, igual a 1, 1, 0, tem que ser igual a V, ou seja, 2, 1, 5. Logo, fazendo as devidas operações e já somando já os vetores, a gente vai ter então aqui C1 mais C2 mais C3 no primeira coordenada do vetor, depois 2C1 mais 0C2 mais C3. Depois, terceira coordenada, vamos ter então C1 mais 2C2. Tudo isso tem que ser igual ao vetor 2, 1, 5. Observando isso agora, então, igualdade de vetores, o que a gente vai ter é que C1 mais C2 mais C3 tem que ser igual a 2. Depois, 2C1 mais C3 tem que ser igual a 1. E, por último, C1 mais 2C2 é igual a 5. Se esse sistema linear tiver solução, então a gente tem que ver é uma combinação linear de V1, V2 e V3. Caso contrário, V não é uma combinação linear de V1, V2 e V3. Para resolver esse sistema, vou colocar ele na forma matricial, que nos dá que C1 mais 2C3 é igual a menos 1, menos 3C3 é igual a 3 e menos C2 menos C3 igual a 3. Logo, a gente tem que C3 vale menos 1
Então, C1 é igual a menos 1 somado com 2, né? Que dá 1. E C2 vai ser igual a 3 mais C3. Ou seja, C2 vai ser igual a 2. Bom, como o sistema teve solução, o que a gente conclui aqui então é que o vetor V é, né, uma combinação linear de V1, V2 e V3 dados. De fato, pessoal, se a gente chegar aqui em cima, olha, vou reduzir aqui um pouco rapidinho e fazer a seguinte substituição. Se eu venho aqui e coloco C1, substitui aqui por 1. C2, substitui aqui por 2. E C3, substitui aqui por menos 1. Olha só, vamos ter aqui C1 mais C2 mais C3 vai ser 1 mais 2 menos 1, que é igual a 2. Ok, né? Depois, se a gente pegar aqui, então, na segunda componente, né? C1 vezes 2 dá 2, mais 0, menos 1, que dá 1. Ou seja, 2C1 mais C3 vale 1. Depois, a gente tem o seguinte, olha, o mesmo acontecendo com a terceira componente, que é C1 vezes 1, que é 1, mais 2C2. Ou seja, 1 mais 4 dá 5. Ok. Então, é sempre possível verificar se a solução que a gente chegou está certa, né, ou errada. Vamos para mais um exemplo. Considere o conjunto S das matrizes 2 por 3, dado por S igual a esse conjunto de 4 vetores. Encontre a cobertura, né, de S, ou o espaço gerado por S. O espaço gerado por S nada mais é que o conjunto de vetores que podem ser escritos como uma combinação linear desses 4 vetores. Ou seja, é C1 vezes o primeiro vetor, 1, 0, 0, 0, 0, 0, mais C2, que multiplica o segundo vetor, 0, 1, 0, 0, 0, 0, mais o C3, que multiplica o terceiro vetor, 0, 0, 0, 0, 1, 0, mais o terceiro vetor, 0, que multiplica um C4, né? Então, C4 que multiplica 0, 0, 0, 0, 0, 1. Portanto, o que a gente tem é que o espaço gerado por S vai ser, então, o conjunto das matrizes do tipo C1, C2, 0, né? Depois, 0, C3, C4, onde C1, C2, C3 e C4 pertencem aos reais. Então, o espaço gerado por esses quatro vetores é o espaço, né, de todas as matrizes 2 por 3 que possui o elemento 3, 1 e 1, 3 nulos e os outros, né, quaisquer. Vamos continuar então nossa videoaula. Se S é o conjunto V1, V2, até Vk, um conjunto de vetores em um espaço vetorial V, então o espaço gerado por S é um subespaço de V. Bom, é claro, né? Esse aqui é quase que intuitivo. Caso queiram provar, basta verificar então, né, aquelas três condições, que é diferente de vazio, fechado para a soma e fechado para a multiplicação por escalar. É fácil verificar isso. Um outro exemplo, olha, em P2, ou seja, os polinômios reais de grau menor ou igual a 2, sejam os vetores V1, V2, V3 e V4. Determine se o vetor U pertence ao espaço gerado, né, por esse conjunto de vetores, V1, V2, V3 e V4. Para um vetor U pertencer ao espaço gerado,
deve existir, então, escalares C1, C2, C3 e C4, tais, né, que se eu pegar C1, V1, mais C2, V2, mais C3, V3, mais C4, V4, tem que ser igual ao vetor U. Aí a pergunta é, existem, né, esses escalares? É o que a gente vai verificar agora, então. Vamos lá. Olhem só, vamos reescrever essa equação, então. Então, vai ficar C1 que multiplica V1. Vai ser igual a 2C1 t ao quadrado mais C1t mais 2C1. Isso aqui tudo, pessoal, nada mais é que essa primeira parte, C1, V1. Bom, depois, mais C2, V2, né? Ou seja, mais C2 t ao quadrado menos 2C2t. Então, isso aqui agora nada mais é que C2V2. Depois, C3V3, ou seja, 5C3t ao quadrado menos 5C3t mais 2C3. Aqui agora a gente acabou de calcular C3, né, multiplicado por V3. Ou seja, essa parte aqui, né, C3V3. E por último, né, mais ou menos C4t ao quadrado menos 3C4t. Vou arrastar aqui um pouco para não ficar. Depois, menos 2C4. Isso tudo tem que ser igual ao vetor U, que é igual a t ao quadrado mais t mais 2. Eu vou minimizar aqui um pouco para ficar mais fácil de enxergar. Bom, quando que a gente tem a igualdade de dois polinômios? Dois polinômios são iguais quando os coeficientes dos termos correspondentes vão ser iguais, né? Isso aqui, então, essa igualdade de polinômio, vai nos dar o seguinte, olha, que 2 vezes C1 mais C2 mais 5C3 menos C4 tem que ser igual a 1, que é o termo independente, o coeficiente de t ao quadrado. Agora, os coeficientes de t, que é C1 menos 2C2 mais menos 5C3 e, por último, menos 3C4. Menos 3C4 deve ser igual a 1 também. Agora, por último, né, os termos dependentes, que vai ser 2C1 mais 2C3, 2C3, por último, menos 2C4, né, igual a 2. Se esse sistema tiver solução, então o vetor U pertence ao espaço gerado por V1, V2, V3 e V4. Caso contrário, ele não pertence. Então, a gente tem que resolver então esse sistema. Bom, olha só. Por questão de praticidade, eu vou colocar essa linha aqui já na primeira linha da matriz, correto? Então, olha só. Matricialmente falando, a gente vai ter a seguinte equação. 1, menos 2, menos 5, menos 3, 1. Já vou voltar de novo para o tamanho normal para ficar mais fácil de escrever para mim. Bom, depois 2, 1, 5, menos 1, 1 também. Lembrando que eu troquei, né, as duas linhas aqui de posição na matriz só para facilitar. O sistema é equivalente. E por último, né, 2, 0, 2, menos 2 e 2. Bom, agora a gente tem que escalonar essa matriz. Vou trocar. Ou seja, isso aqui nos dá que
0 tem que ser igual a 1/5, o que não é possível, não tem solução. Portanto, a gente tem que U não pertence, ao espaço gerado pelo conjunto V1, V2, V3 e V4. Tá joia? Quero chamar a atenção, pessoal, que nesse caso aqui, olha, a notação, a gente colocar dentro do colchetes o conjunto é opcional, tá joia? A gente aqui pode omitir essas chaves sem problema nenhum. É a mesma coisa. Então, aqui a gente mostrou que um caso de um vetor U não pertence, ao espaço gerado por V1, V2, V3 e V4.